Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Uma alegria estar aqui. Agradeço o convite do Geia. Hoje nós vamos falar sobre angústia da perfeição, pedindo a Deus e a Jesus que nos ampare e nos abençoe nesses estudos maravilhosos que nos traz a benfeitora espiritual Hermance Dufaux. Então, falando em angústia da perfeição, nós vamos falar sobre reforma íntima. Com martírio ou sem martírio? O que significa isso? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o Espírito Lázaro nos ensina que nós temos deveres, obrigações que precisamos cumprir para com os outros e para conosco. Então, o que seria esse dever para conosco? É o autocuidado, é cuidar do corpo, é cuidar do espírito. Então, nós podemos nos perguntar: nós estamos cuidando do nosso espírito? Nós fomos um dia criados simples e ignorantes e pelo nosso próprio esforço nós fomos evoluindo até chegar a esse estágio onde nós encontramos, o estágio da razão. Então, como seres racionais, nós temos a capacidade de refletir quem somos, onde estamos e onde queremos chegar. Então, quem sou eu? Essa é uma questão muito antiga da filosofia. No século 6 a.C., o filósofo chinês Lao Tse já escreveu: a maneira de agir é ser. E nessa mesma época, um filósofo grego, Parmênides, escreveu: pensar e ser é o mesmo. E nos séculos seguintes, o filósofo grego Sócrates, que imortalizou a frase conhece-te a ti mesmo, e depois o seu discípulo Platão, que também escreveu: uma vida não questionada não merece ser vivida. Então vamos nos questionar, né? Quem somos, onde estamos, para onde queremos ir. E, além desses, muitos outros pensadores ao longo de todos esses séculos que se passaram, se debruçaram sobre essa questão: quem sou eu? Mas é muito difícil nós termos uma visão clara, imparcial de quem nós somos, de onde estamos, ou seja, qual o nosso grau evolutivo. É uma visão clara desse nosso eu real, porque na maioria das vezes nós temos uma autoimagem, um autoconceito idealizado. Então eu ponho na cabeça, assim: ai, eu sou assim, estou assim. Esse é um eu que eu imagino ser, é um eu que eu idealizo, é como eu me vejo. Então é um eu ideal. E quem nós imaginamos ser também é o que mostramos para os outros. E muitas vezes nós nos imaginamos mais do que somos, aí alimentamos o complexo de superioridade. Outras vezes nós achamos que somos menos do que somos, aí entra o complexo de inferioridade, em que a pessoa se vê incapaz, inadequada, fracassada, ela se acha feia, não se aceita como é. E aí ela fica dependente da aceitação dos outros, dos elogios, dos agrados dos outros. Por quê? Porque ela não gosta de si mesma. Ela só vê o seu lado negativo. E por isso mesmo ela se esconde atrás de uma fachada, para os outros não perceberem quem ela acha que é. E aí, com isso, essa pessoa perde a individualidade, a espontaneidade, a autonomia, né? Ser dona de si, perde o seu querer, ela segue vivendo como os outros querem que ela viva. Ela não assume a responsabilidade sobre si mesma. Então, aceitar como estamos, ou seja, aceitar o nosso eu real, a nossa realidade, é derrubar fachadas. A psicologia chama de mecanismos de defesa. E a Hermance Dufaux, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, fala em
esconderijos psíquicos. Então, precisamos fazer uma autoanálise paciente, honesta, corajosa para conquistarmos o autoconhecimento, para perceber o nosso verdadeiro eu, o eu real, e não tentar ser nem mais nem menos, e nem tentar parecer, né, querer mostrar para os outros nem mais nem menos do que realmente somos. E aí, quando nós somos autênticos conosco, nós conquistamos autoconfiança, um autoamor, uma autoaceitação, uma autovalorização, para seguir em frente na nossa jornada evolutiva, sem hesitação, né? Sem aquele medo, aquela insegurança, sem esse autoabandono. Quem não cuida do corpo, não cuida do espírito, está se autoabandonando. Seguir em frente sem desvios, ou seja, não queremos ser o que os outros querem que sejamos. Isso é alienação. E também seguir em frente, né? Não ficar estagnado, com aquela, né, preguiça, ignorância, comodidade, às vezes até orgulho. Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. William Shakespeare, famoso, né, poeta, ator inglês, ele que escreveu Romeu e Julieta, também escreveu ser verdadeiro para si mesmo. Ser, né, o verbo ser. Então, seja verdadeiro para si mesmo. Seja honesto consigo mesmo. Também Carl Rogers, ele foi um famoso psicólogo humanista do século passado, escreveu um livro fantástico, chamado Tornar-se Pessoa. E ele escreve: ser o que se é, mergulhar inteiramente num processo, esse é o objetivo da nossa existência. Então, ser o que se é, porque nós somos essências divinas, nós somos cheios de talentos a serem despertados. Isso é reforma íntima, é um processo lento e eterno, né? Porque nós estaremos sempre evoluindo. E o Carl Rogers escreve também: a liberdade de se ser a pessoa, de se ser a própria pessoa, é uma liberdade cheia de responsabilidade. Não é assim, né? Então eu vou ser do jeito que eu sou e, né, os outros não me importam. Não, isso exige responsabilidade social perante os outros e também para conosco. E essa liberdade, né, um indivíduo procura atingi-la com precaução, às vezes até com receio e no início quase sem confiança nenhuma, escreve Carl Rogers. Então, ele fala em mergulhar inteiramente nesse processo de autoconhecimento, de automelhoria. É tipo assim, a vida é um rio. Tem pessoa que fica lá na beiradinha do rio, né? Não quer molhar o pé. Então ela tá com sede, ela pega uma colherinha e bebe um golinho de água. Então são as pessoas, né, temerosas, inseguras, não aproveitam as oportunidades que a vida oferece. Tem aqueles, né, que é o extremo oposto, se jogam no rio, se afogam, porque tem aquela ansiedade de atingir uma perfeição imediata. E aí é um automassacre, adoecem. E tem aqueles que entram no rio cautelosamente, tomam um banho gostoso, aproveitam o que a vida tem de melhor para oferecer. Então, Carl Rogers diz que no início nós receamos as mudanças, que não temos autoconfiança. Então, quando nós despertamos a nossa consciência, ou seja, quando a gente acaba aprendendo que é uma necessidade para a nossa evolução saudável fazer uma reforma íntima inteligente, ou seja, escolher como mestra o amor e não a dor. Quando a gente percebe, né, que existe essa possibilidade,
a gente se assusta, porque a gente olha assim, nossa senhora, é uma tarefa muito difícil, eu tenho tanta coisa para melhorar dentro de mim, olha que trabalheira. Então é como o Carl Rogers falou, no começo a gente fica receoso, mas à medida em que nós formos vencendo os nossos vícios, as nossas imperfeições morais, os nossos maus hábitos, as mudanças vão ficando cada vez mais fáceis. E o Carl Rogers também fala que, olha que lindo, viver é uma experiência apaixonante, porque a gente descobre que hoje nós somos diferentes em relação a ontem, a cada dia, né? Surgem novos sentimentos em relação a uma determinada experiência, a uma determinada pessoa, a um determinado fato. Os nossos sentimentos vão mudando, nós vamos amadurecendo. Então, o que antes era importante, o que valorizássemos, por exemplo, se a gente valorizava o status, o brilho, o prestígio, a fortuna, à medida que nós formos nos espiritualizando, isso deixa de ter tanta importância. Ou que antes não tinha tanto valor, né? Aquela correria da juventude, de construir o futuro, a sobrevivência, a carreira. Então, que não tinha tanta importância, a religiosidade, a paz do espírito, à medida em que a gente amadurece, passa a ter uma importância na nossa vida. Então é isso que Carl Rogers fala, que a nossa vida é um eterno devir, um eterno vir a ser. São as virtudes que estão desabrochando sempre, dia a dia. É um eterno processo de possibilidades que nascem a todo momento. E onde queremos chegar? Bom, depende do ponto de partida, né? Eu tô aqui, quero chegar lá, depende desse meu ponto de partida e depende daquele ponto de chegada, onde eu quero chegar. Então, nesse aspecto, né, de autoanálise, o ponto de partida é quem eu sou na realidade, onde estou. Não assim quem eu penso que sou, mas não sou, ou onde eu penso que estou, mas não estou, né? Esse é o eu ideal. Então, o ponto de partida deveria ser a percepção no nosso eu real. E o ponto de chegada é aonde eu quero ir, até onde eu quero evoluir. E essa caminhada, né, é a reforma íntima, é um processo, né? Não é algo estático, é algo que acontece sempre, passo a passo, e exige da gente muita disciplina, responsabilidade, muito equilíbrio, porque senão a gente vai entrar numa reforma íntima desesperada, sabe? A gente se martiriza e acaba adoecendo. Então esse trajeto, né, que vai do eu real, procurar enxergar quem eu sou na realidade, para esse ideal, a quem eu quero ser, né? Ainda não sou, mas é lá que eu quero chegar. Então esse trajeto é a transformação do homem velho, da mulher velha para o homem novo, para a mulher nova. Então o homem velho, né? A nossa personalidade antiga. Então é um processo, é lento, exige muito esforço. Por isso precisamos avançar paulatinamente, um passo de cada vez. Fazer essa reforma íntima sem perder o autorrespeito, sem perder a alegria de viver. Então, não ficarmos estagnados no aqui e agora, né? Escravizados, por exemplo, nos bens terrenos, no dinheiro, no poder, no status, na fama, nos bens aqui, né, da terra. Porque nós somos espíritos imortais e a nossa tarefa é evoluir intelectualmente, moralmente. Então, é bom que nós tenhamos metas, projetos de médio, curto e longo prazo. Então, é sobreviver sim, progredir
materialmente, profissionalmente. Isso faz parte do nosso crescimento também. Isso faz parte de estarmos aqui encarnados. Mas muitas vezes nós não estamos despertos para essa necessidade de projetos a longo prazo, que é o cuidar do espírito, do espírito que é imortal. Então, avançar paulatinamente, com autorrespeito, sem ficar preso no aqui e agora, na matéria, mas também não ser perfeccionista, né? É aquele jogar-se no rio, ter aquela ânsia de perfeição, é a angústia da perfeição, a angústia da melhora, a angústia é um sofrimento emocional, algo indefinido. Então, querer essa evolução instantânea, porque se agirmos dessa forma, nós acabamos nos autocobrando de uma forma tão absurda que nós poderemos até adoecer mentalmente, fisicamente, porque o perfeccionismo não é nada bom, né? O perfeccionismo é aquela obstinação de querer fazer tudo perfeito, mas isso é impossível, porque nós somos seres falíveis. Se nós quisermos ser perfeccionistas, se nós somos perfeccionistas, nós vamos adquirir um cansaço conosco mesmos. Acabamos desanimando, acabamos nos desmotivando da nossa reforma íntima. Então, o caminho é procurar nos perceber de uma forma realista, esse eu real. Porque se eu sei quem eu sou, que eu sei até onde vão minhas capacidades, onde estão os meus limites, as minhas expectativas, os meus projetos, as minhas metas estarão de acordo com essas minhas capacidades, com esses meus limites. E aí eu vou viver de uma forma prazerosa, produtiva até. Mas se nós tivermos uma autopercepção fantasiosa, né? Eu sou mais do que eu imagino ser, né? Eu sou o super-herói, a super-heroína. Ou, pelo contrário, né? Se eu acho que não sou capaz de fazer nada, eu já posso, mas não acredito em mim. Então, essa autopercepção fantasiosa nos leva à construção de projetos, metas, ideais que podem estar além das nossas capacidades, isso é o perfeccionismo, ou aquém das nossas capacidades. E aí nós estagnamos, nós não saímos da zona de conforto. Então, falando, né, de perfeccionismo, essa enorme autoexigência leva ao cansaço mental, a um desgaste energético, a uma vida cheia de frustração, porque eu acho que eu conseguiria, acabo não conseguindo, nos leva à angústia. Então, a angústia também pode ser entendida como um desajuste, um desalinhamento entre o querer, o dever e o fazer, entre o desejo, o sentimento e a escolha. É a irmã Cidufo que nos explica. Então, o meu querer é aquilo que eu desejo, o meu dever é aquilo que eu sinto que é a minha obrigação, e o meu fazer depende das escolhas que faço. Então, existe entre esses três aspectos um desajuste, um desalinhamento, para mais ou para menos, tudo por conta da falta de auto-amor, de auto-respeito, de autocompreensão, de autovalorização. Isso tudo acaba gerando um sentimento de indignidade. Eu sou indigno, né? Não valho, né? Não valho nada. Irmã Cidufo fala, uma postura de inaceitação e cobranças intermináveis alimenta essa indignidade em direção ao perfeccionismo. Então, se eu me sinto indigna, né, eu não me aceito para que eu possa ser aceita pelos outros, porque eu mesmo não alimento o meu espírito de amor, de estima, eu preciso que os outros me alimentem
com amor, com estima, então eu procuro ser perfeita, porque eu acho que só sendo perfeita, não errando nunca, fazendo tudo assim de uma forma infalível, é que os outros vão gostar de mim. Então, superar a angústia é fazer as pazes com o homem velho, a mulher velha, que é a nossa antiga personalidade. O homem novo é quem eu quero ser. Esse é o ideal, meu ponto de chegada. Quer dizer, não existe um ponto de chegada, porque a nossa evolução é constante, é infinita, mas é no passo a passo. Então, eu vou dar o próximo passo. Esse meu ponto de chegada é a chegada desse meu primeiro passo. É ali que eu quero chegar. Por exemplo, eu quero vencer esses vícios, eu quero entrar numa faculdade, eu quero melhorar os meus sentimentos. Então, esse é meu eu ideal. É buscar novos conhecimentos, novos hábitos, novos sentimentos. E é um processo lento. Esse é o homem novo que está lá, né? Nesse ponto de chegada, que é paulatino. Há muitos pontos de chegada, haverá infinitos pontos de chegada na nossa infinita jornada evolutiva. E o homem velho, a mulher velha, é quem eu sou agora, que eu quero transformar, ou quem eu fui, que é o eu real. Então, o caminho é ter paciência conosco e perdoarmos, porque nós ainda vamos errar muito, nós ainda não somos perfeitos. E outro aspecto importante é o vigiar e orar. Então, é vigiar esse inimigo interior que são as nossas imperfeições. A vigilância é uma prevenção, né? Prevenir para não cairmos em tentação, né? Então, isso exige muita disciplina, muita autoanálise, autoobservação, autoconhecimento. E orar. Orar é despertar forças superiores que existem em nós, né? Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós temos essa potencialidade de evolução. Então, orar desperta essas forças superiores em nós. Irmã se diz que orar é a busca da alma, a oração é a busca da alma que se abre para o bem e se fortalece. E quando a gente ora, a gente está pedindo coisas boas para nós, para os outros, para o planeta que está precisando tanto, né? Então, orar é se abrir para o bem e com isso conquistamos sintonias com os benfeitores espirituais e nos fortalecemos. Então, reformar-se intimamente, mas sem martírio, sem a angústia da perfeição, sem a angústia da melhora, sem a angústia de querer ser, né, sem a angústia do perfeccionismo, é mergulhar no rio com cautela e fazer uma reforma íntima inteligente, que a gente evolui pelo amor ou pela dor, né? À medida que vamos aprendendo, nós vamos cada vez menos evoluindo pela dor, cada vez mais nós escolhemos evoluir pelo amor, né? Plantar coisas boas para receber coisas boas. Então, fazer uma reforma íntima inteligente e principalmente amorosa, amorosa para conosco, com autoaceitação, autorrespeito, autovalorização, auto-perdão. Amigos queridos, agradeço muito a atenção de todos, que a paz do Mestre esteja sempre conosco.